Mas há uma atmosfera tão gloriosa. Se dependesse só de mim, eu largaria o microfone e me lançaria no chão. Como os anjos, com o rosto em terra. Há uma glória tão densa, há uma presença palpável aqui. Oh, te adoramos, te adoramos. Vamos cantar juntos, em uma só voz. Ele nos ouve, Ele nos contempla, Ele recebe a nossa adoração. Erga sua voz, adorador. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. O seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Seu nome imutável és. O inferno não prevalece e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Erga sua voz e declare: muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. O seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono. Seu nome imutável és. Imutável
Seu nome infalível és, os reinos em vão. Estás, diga seu nome, declare como um trovão, impetuoso, poderoso és. Deus forte e poderoso, infalível, Deus de Israel, oh, o mesmo ontem, hoje e sempre. Olá, irmãos, bom dia, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Estamos aqui mais um dia para a glória de Deus, a fim de nos edificarmos na palavra, cumprindo o nosso propósito da leitura do Novo Testamento em 40 dias. Estamos firmes na missão e conseguiremos chegar lá. Você deve estar vendo um pouquinho diferente, porque na verdade hoje não vai ser ao vivo. Esse vídeo foi gravado.
Se você estiver vendo, é porque deu tudo certo, ele foi pro ar na hora certa, e tomara, porque eu vou fazer mais de 1 hora de leitura aqui. Tomara que dê certo, que eu consiga colocar esse vídeo no ar. Tenho um compromisso agora em Cabo Frio, toda quarta pela manhã. E vamos fazer esse teste aqui para ver se a gente não consegue interromper. Mas deixe seu comentário, não vai ter o chat ao vivo, mas pode deixar o seu comentário aí, que depois eu vou, quando eu chegar de Cabo Frio, vou dar uma olhada, vou ver todo mundo que comentou, a gente vai curtir, vai interagir um pouco, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, a gente está muito feliz porque está caminhando bem, está chegando para essa Páscoa, meu coração assim está ardendo por esse culto de Páscoa, por esse domingo de Páscoa, vai ser muito especial. Vai no GECEL, né? Quinta dia de GECEL. Vai no GECEL. Na outra quinta, já da semana do feriado, o GECEL vai ser todo mundo aqui na igreja. Vai ser uma sessão de cinema, Paixão de Cristo. Eu sei que é um filme duro, mas é legal que a gente veja, mostra a realidade e nos faz assim também refletir sobre como foi aquele momento da sexta-feira para Jesus, aquele sábado para os discípulos de incerteza, e que a gente chegue no domingo com aquela alegria da ressurreição. Então vamos lá, vamos direto para a leitura, com uma oração. O louvor tá baixinho aqui, né? Não sei se já até parou o louvor. Para a gente avançar bem, para conseguir ao final dessa semana, deixando só Mateus para a semana seguinte. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tem realizado na nossa vida. Tu és vitorioso, Tu és poderoso, Tu és o nosso Deus, triunfou na cruz, triunfou sobre a morte. Tem todo o poder e autoridade em Tuas mãos, e que nós estejamos fortalecidos na fé e na palavra, avançando cada dia mais para o centro da Sua vontade. Nos dê sabedoria e entendimento da Tua palavra, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos botar a Bíblia aqui para rodar. Mudar a câmera. Vamos para a leitura. Dá o pause lá, né? O louvor parou. Então é isso. O volume tá legal, né? Eu não mexi no volume, mantive aqui tudo certinho. Eu tenho me afastado um pouco, talvez aumentar um pouquinho. Tá bom. Um pouquinho a coisa que a gente aumenta, dá para eu me afastar melhor. E vai dar tudo certo mais uma vez em nome de Jesus. Bom, Marcos 12. Vamos seguir. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha. Tem que abaixar um pouquinho só. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Aí é muito sensível. Pouca coisa que você aumenta ou abaixa, ele já dá muita diferença. Deixa eu aumentar de novo um pouco. Acho que assim... Mais um pouco. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Eles, porém, o agarraram e espancaram e mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, mas lhe bateram na cabeça e o humilharam. Ele enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, e alguns bateram e outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, o seu filho amado. Por fim enviou-o, dizendo: Eles respeitarão o meu filho. Os lavradores, porém, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles o agarraram e mataram e o lançaram fora da vinha. Deixa eu colocar o retorno, porque se tiver muito alto ou chiando, dá para eu acompanhar. Quero ficar sem, mas não adianta
Precisa. E o lançaram fora da vinha. Aí você vem pra cá. Assim eles o agarraram, o mataram e o lançaram fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram esta passagem nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então procuraram um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que havia contado aquela parábola. No entanto, tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar. Deixa eu fechar uma coisa aqui. Eu estou sentindo, não sei se está aparecendo para vocês, um chiadozinho esquisito. Só um minuto, irmãos. Deixa eu ver aqui pelo celular se eu consigo resolver. Vou desconectar o WhatsApp porque está chegando com... Pronto. Aquele chiado igual de rádio, de conexão de internet, né? De internet de escada. Não sei quem lembra disso aí. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus, porém, conhecendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário, para que eu o veja. Então, eles lhe trouxeram a moeda e ele lhe perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam. Então Jesus lhes disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Depois, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, o irmão desse homem deverá se casar com a viúva e gerar descendência para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Acaso não estão errados pelo fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus? Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o livro de Moisés, no relato da sarça? Como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Percebendo que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: Qual é o mandamento mais importante de todos? Jesus respondeu: O mais importante é este: Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Lá vai eu tirar esse troço de novo, confiando que o áudio esteja bom. Segundo é este: ame o seu próximo como a você mesmo.
Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o mestre da lei. Está certo ao dizeres que Deus é único, que não existe outro além dele. Que amá-lo com todo o coração, com todo o entendimento e com todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: Você não está longe do reino de Deus. Daí em diante ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou: Como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Assente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Então, o próprio Davi o chama Senhor. Então, como ele pode ser seu filho? A grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: Cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar com roupas especiais, das saudações nas praças, dos assentos mais importantes nas sinagogas e dos lugares de honra nos banquetes. Devoram a casa das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro na caixa de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus disse a eles: Em verdade lhes digo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras, que edifícios! Você vê estas construções grandiosas? Perguntou Jesus. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diz-nos quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal de que está prestes a cumprir-se tudo isso? Jesus começou a dizer: Tenham o cuidado de que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e de rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, também haverá fome. Essas coisas são o princípio das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. É necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando os prenderem e os levarem a julgamento, não se preocupem com o que vão dizer. Digam somente o que for dado a vocês. Naquela hora, pois, o Espírito Santo é que falará, não vocês. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará ao filho. Filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o abominável da desolação, no lugar onde não se deve estar, quem lê entenda, isso é uma referência escatológica de Daniel, de Apocalipse. A gente já viu aqui alguma coisinha, a gente leu Apocalipse semana passada. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no telhado da sua casa não desça, nem entre para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde o princípio, quando Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém disser: Vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os escolhidos. Por isso, fiquem atentos. Eu os avisei antecipadamente. Mas naqueles dias, após a tribulação,
o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória. Aleluia! E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que o tempo está próximo, às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração, até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Fiquem atentos, vigiem, pois vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem, ele deixa a sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa vem, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos: vigiem. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de prender Jesus de maneira fraudulenta e matá-lo. Contudo, diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto no meio do povo. Quando Jesus estava em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro que continha um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes, indignados, começaram a dizer uns aos outros: por que este desperdício de perfume? Este poderia ser vendido por mais de 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles o repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque vocês estão perturbando. A estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres de vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los, sempre que o desejarem, mas a mim nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou perfume no meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Em verdade lhes digo que, onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariote, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes para lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade e um homem com um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram e entraram na cidade. Encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Enquanto comiam, reclinados à mesa, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês que está comendo comigo me trairá. Eles ficaram tristes e começaram a dizer-lhe, um após outro: com certeza não sou eu. Jesus afirmou: é um dos 12, alguém que come comigo no mesmo prato. O Filho do Homem irá, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria que não houvesse nascido. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: peguem, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, e todos beberam dele. Então ele lhes disse: isto é o meu sangue, da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus lhes disse: todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas.
mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me negará. Pedro, porém, insistia ainda mais, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Então foram para um lugar chamado Getsêmani e Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto vou orar. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João. Começou a ficar aflito e angustiado. A minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal, disse. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se no chão e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. Ele dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão disse a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se retirou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse, vocês ainda comem e descansam? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem o meu traidor. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Isso aqui é interessante, né? Qual é o sinal da traição? Ele é aquele a quem eu saudar com um beijo. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, Rabi, e o beijou. Então os homens agarraram Jesus e o prenderam. No entanto, um dos que estavam por perto sacou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus disse a eles, acaso estou chefiando alguma rebelião para que venham me prender com espadas e varas? Todos os dias estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas era preciso que se cumprisse as escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem que se cobria apenas com um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, fugiu nu, deixando o lençol para trás. Essa passagem é uma viagem. Alguns chegam a dizer que é o próprio Marcos, João Marcos, né, o autor do Evangelho. Só ele cita isso, ninguém mais. E assim, não tem porquê ele estar seguindo ali Jesus só com o lençol. Não sei se ele viu os guardas passando e estava ali para dormir, se apressou, foi junto. Esse aqui não dá para explicar. Mas parece que era ele mesmo, né? Que de alguma forma saiu apressado para ver o que estava acontecendo. E você é um seguidor também, que ele vai, pega, não pega, agarraram nele, tiraram o lençol. E aí, irmão, não tinha nada debaixo do lençol. Fugiu nu, deixando o lençol para trás. Esse registro é muito curioso. Eles levaram Jesus para o sumo sacerdote. E então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Eu nunca vi ninguém pregando sobre isso. Ainda bem, né? Você já pensou se a turma começar a inventar coisas, né? Porque o lençol, e aí a gente fica nu e tal. Vai se enrolar. Melhor você pregar em outras passagens, hein? Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, sentando-se ali com os guardas. Aquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um depoimento contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. No entanto, não encontraram nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então levantaram-se alguns e declararam falsamente contra ele.
Nós ouvimos dizer: destruirei este templo, feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Contudo, nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Então o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes fazem contra você? Jesus, porém, permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E verão o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Perdão. O sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? O que acham? Todos o condenaram como digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e dando-lhe murros diziam: profetize. Os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Quando ela viu Pedro se aquecendo, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno? Contudo, ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Nesse momento, o galo cantou. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. Vou tomar um pouquinho de água. Esse aí é um deles. Ele, porém, negou outra vez. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles. Você é galileu. Ele, porém, começou a amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe havia dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas acusam você. Jesus, porém, nada respondeu, de modo que Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido o assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Porque ele sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. No entanto, os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamaram o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Eles, porém, gritavam ainda mais: crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura e depois teceram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. Começaram a saudá-lo. Saudações, rei dos judeus. Batiam-lhe com uma vara na cabeça e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e prestavam-lhe adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, levaram-no para fora a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, que passava por ali, chegando do campo, foi forçado a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. Então o crucificaram e dividiram as roupas dele,
lançando sortes para saber com que cada um ficaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Assim constava a inscrição de acusação contra ele, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. 15:28. Vamos lá, né? Quem está acompanhando a live já sabe aí dessas pausas aí, ou desses versículos que não tem. 15:28 está dizendo aqui: e cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Mais uma vez uma nota aqui do 15:28, né? Era a hora sexta, B15:28, Isaías 53:12. 15:28 e 15:39, alguns manuscritos não trazem. Ouviu o seu brado. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve a você mesmo, desça da cruz. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si. Salvou os outros, diziam, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Do meio-dia até as 3 da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam por perto ouviram isso, disseram: ouça, ele está chamando por Elias. Um deles correu e embebeu uma esponja em vinagre e colocou-a na ponta de uma vara e a deu a Jesus para que bebesse, dizendo: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Jesus, porém, com um alto brado, expirou. Então o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele a Jerusalém também estavam ali. No dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião que assim havia sucedido, entregou o corpo a José. Então José baixou o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol de linho que havia comprado e o colocou em um sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena, mãe de José, Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, nosso culto da ressurreição está chegando, hein? Quero ver todo mundo aqui às 6 da manhã celebrando a vitória do Cordeiro sobre a morte. Elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Quando, porém, foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, sentado à direita, e ficaram amedrontados. Não tenham medo, ele disse. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam colocado. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse a vocês. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios.
Ela foi e contou aos que haviam estado com ele, os quais estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu em outra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas não creram nos 2. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Ele lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, imporão as mãos nos doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato. Já acabou. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Os sinais acompanhavam a palavra na cooperação do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Vamos lá. Vamos seguir? Vamos então para 1 Pedro, porque Marcos andou mais com Pedro, talvez esse relato aqui tenha mais associação com Pedro. Então a gente vai lá para as epístolas gerais, vamos ler a primeira e a segunda de Pedro. Vamos lá. Tá aqui, ó. Beleza, vamos seguir. Vamos seguir para a gente, nessa semana, terminar aí as epístolas gerais. Ficar faltando só Mateus para a semana que vem. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Deixa eu ver quantas horas. Nossa, já tem 38 minutos, né? 48 porque eu comecei 10 antes. Mas vamos lá, vai dar para a gente ler aqui as de Pedro hoje. Escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz sejam multiplicadas a vocês. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Essa herança está guardada nos céus para vocês. Uma herança que não perece, que não mancha, que não desvanece. Essa herança está guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultarão, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro, que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, apesar de não o terem visto. Mesmo não o vendo agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois receberão o resultado da sua fé, a salvação de vocês. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam
a esses sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si mesmos, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, vivam com temor durante a jornada terrena de vocês, pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Glória a Deus, louvado seja Deus. Não foi prata e ouro que nos resgatou da nossa maneira fútil e inútil de viver, mas foi o sangue do cordeiro que nos trouxe para uma vida com propósito, para a verdadeira vida, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Costumo ler uma introdução, né? Acabei nem lendo aqui de 1 Pedro, mas deixa eu ler aqui rapidinho, só para a gente ter uma noção aqui de propósito e tudo, mas oh meu Deus, autoridata, lugar e composição, estava entre as interpretações apresentadas, teria escrito na Babilônia egípcia, posto militar, destinatário para todos que creem. Temas: embora 1 Pedro seja uma carta breve, pincela várias doutrinas e tem muitas coisas para dizer a respeito da vida cristã e dos seus deveres. Não é de estranhar que diferentes leitores tenham identificado na carta diferentes temas principais. Por exemplo, já foi caracterizada como carta de separação, sofrimento, perseguição, de sofrimento e glória, de esperança, de peregrinação. Pedro diz que tem escrito encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Esta é uma classificação geral e definitiva da carta, mas não exclui a identificação de inúmeros temas subordinados e coadjuvantes. A carta também é composta de uma série de exortações. Então é isso, irmãos. Tem essa proposta, né, de encorajamento. Era um tempo já de perseguição, então Pedro falando, né, que entristecer com a perseguição, mas a aprovação está guardada. Então ela tem esse viés para todos os crentes em todo período e assuntos variados. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. O amor está presente nas cartas paulinas, nas gerais, nas de João, nas joaninas, né? Então, assim, o amor para a vida cristã, ele é essencial. O maior mandamento, amar a Deus e ao próximo. O novo mandamento, amar uns aos outros como eu vos amei. Então, o amor é parte da vida cristã. Uma vida cristã sem amor, já diz Paulo, não vale nada. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois todas as pessoas são como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que foi anunciada a vocês. Lembra daquela música antiga, né? A flor murcha e cai, mas o amor permanece dentro de nós. Semeando, parece o nome do grupo, né? Só quem já tem aí 40, né? Agora já tem 40. Quem tem 40 vai lembrar.
Portanto, livrem-se de toda a maldade, de todo o engano, hipocrisia, inveja, de todo tipo de maledicência. Livrem-se da maldade, do engano, da hipocrisia, da inveja, do tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Então ele está dizendo, né? Pedro também, que era a pedra, né? O fragmento de pedra. Hoje alguns ainda acreditam que Pedro é a pedra que a igreja está edificada. Pedro, em sua carta, está dizendo aqui, ó, a pedra viva dele, Jesus Cristo. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Interessante, né? O Pedro trazendo essas explicações sobre a verdadeira pedra. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque rejeitam a mensagem, algo para o qual estavam destinados. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, os que creem são as pedras vivas, né? Sendo usadas para uma construção do edifício espiritual. Nós somos geração eleita, um reino de sacerdotes, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Os que creem. Antes vocês não eram povo, mas agora são um povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra vocês. Tenham uma conduta correta entre os pagãos, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, sejam os governantes como enviados por ele para punir os que praticam o mal e aprovar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos perversos. Porque é louvável que, por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, ainda que sofra injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem pecado? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando ele era insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. A menção de Isaías, muito bonito essas passagens. Antes vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo da vida de vocês. Do mesmo modo, mulheres, cada uma de vocês esteja sujeita ao seu marido, para que mesmo se ele rejeitar a palavra, seja ganho sem palavras, pela conduta da esposa, ao observar a conduta pura e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, que ela seja algo interior, imperecível, demonstrada em um espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado,
cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma ao seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão ao chamá-lo Senhor. Vocês serão filhas dela se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando-a com honra, como parte mais frágil e cordeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha aí que responsabilidade. Como a vida conjugal afeta a espiritual, ministerial e tudo mais. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não paguem mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois vocês sabem que para isso foram chamados, e assim receberão bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de proferir mentiras. Afastem-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão bem-aventurados. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Bebeu uma aguinha. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Legal, né? Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência. Mas o espírito do cristão é um espírito pacificador, sabe? É Pedro que está te pedindo mansidão e respeito. Você imagina Pedro como teve que trabalhar na sua, no seu jeito, no seu caráter, na sua personalidade. Ele está instruindo aqui, ó. Mostra a razão da sua esperança, mas com mansidão, respeito, sabedoria, boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, pelo fato de estarem em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Pois é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Porque Cristo também sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Aqui é complicadinho, né? Precisa dar uma atenção melhor a isso aqui. Jesus pregou os espíritos em prisão, já ainda da época do dilúvio, né? Que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Demorou, parece que 100 anos ou mais para a arca ficar pronta. Preciso conferir essa informação. Mas nela algumas pessoas foram salvas pela água. A água que veio do dilúvio, mas ele tá colocando isso aqui como o batismo, né, daqueles que estavam dentro da arca, foram batizados, salvos pela água, que é agora representado pelo batismo, que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus, está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Portanto, uma vez que Cristo sofreu no corpo, amem-se vocês também do mesmo... Armem-se,
Portanto, uma vez que Cristo sofreu no corpo, armem-se vocês também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu no corpo guardou-se do pecado. Então, Pedro está falando muito sobre essa ideia que o sofrimento não pode ser algo incomum à vida cristã. A gente tem que aprender a lidar com o sofrimento, suportar o sofrimento e entender que, por muitas vezes, em diversas situações, o cristão vai passar por sofrimento. Para que no tempo que resta a vocês, não vivam mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Porque no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em devassidão, nos maus desejos, nas bebedeiras, nas orgias, nas farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se juntem a eles da mesma libertinagem excessiva, por isso os insultam. Contudo, eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por essa razão, o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles, mesmo sendo julgados em relação ao corpo segundo critérios humanos, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam prudentes e estejam alertas por meio das suas orações. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa uma multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Olha que legal. Cada um exerce o dom que recebeu. A gente recebe dom para quê? Para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus. E nós temos a responsabilidade sobre a administração desse dom, nas suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Antes, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com a grande alegria. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Portanto, nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, criminoso, nem como quem se intromete nos negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que rejeitam o Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a própria vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Bom, vamos lá, né? Acho que agora que vai bater 1 hora de live, mas vai dar para a gente terminar. O 1 Pedro. Portanto, eu, que também sou presbítero, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada, peço aos presbíteros entre vocês que pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não ajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Amém. Glória a Deus. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre ele toda a ansiedade. Lancem sobre ele toda a ansiedade. Lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele cuida de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe,
permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder pelos séculos dos séculos. Amém? Com a ajuda de Silvano, provavelmente o Silas lá, né, que foi companheiro há algum tempo de Paulo, também na segunda viagem missionária, a quem considero irmão fiel, escrevi resumidamente encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquele que está na Babilônia, também eleita, envia saudações. E também Marcos, meu filho, tá vendo o João Marcos, que a gente leu. Saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Então que Paulo chama Timóteo e Tito de filho, né? Pedro aqui está chamando o João Marcos de filho. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Vamos parar por aqui? Estou na sequência aqui. Vai dar tempo. Quinta-feira a gente lê 2 Pedro, Judas e Tiago. E na sexta-feira a gente vai ter que ler Hebreus. É um pouquinho mais longo, mas dá para fazer tranquilo. Ficando assim, Mateus, conforme o nosso planejamento. Tá certo? Então vamos botar aqui um louvor. Mudar a telinha. Agora vai ser a prova de que ficou gravado e de que eu vou conseguir postar amanhã no horário certo. Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vamos botar um louvor bonito aqui pra gente terminar, né? Não era isso que eu queria, não. Isso é bom. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado em nossa vida. Abençoe a vida de cada um. Nos dê sabedoria, entendimento. Renova a nossa fé. Nos ajude a suportar os sofrimentos, Senhor. O dia mau, as implicações da vida sem perder a fé. Nós precisamos perseverar em Ti, Senhor. Nos ajude, nos fortalece, nos dá visão, sabedoria, poder que vem do alto pelo Teu Espírito Santo, para nós permanecermos firmes. Abençoe cada um que tem se colocado nessa brecha, nesse propósito, a fim de que estejamos fortalecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Pertença a ti, eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a ti. Paz reina.